como a gente pode encarar a objeção, né? Como a gente, vendedor, tem que encarar essa objeção e como contornar ela, como é que a gente faz para contornar e partir para o fechamento da venda? Primeiro de tudo, Lê, é importante que o vendedor entenda que a objeção é uma coisa positiva, né? E isso pode parecer um paradoxo, né? Puta, mas como que a objeção, que é um negócio que impede o cliente de comprar, é positiva quando aparece, né? Primeiro, porque se ela não aparece, você não tem muito o que fazer. Você não sabe o que está impedindo o cara do outro lado de comprar. E aí o que acontece? Né? Putz, é até engraçado ver isso aí acontecer, né? Porque o vendedor ele tenta revender o produto de todas as formas. Né? Ele fica dando volta, ele fica colocando técnica de fechamento, ele vai mudando a argumentação um pouquinho, ele fica apresentando o produto mais um monte de vezes e tentando ver se entra por algum canto. Né? Mas o comprador ali, o cliente, ele está quietinho e ele não está falando o que está impedindo ele de tomar a decisão. Né? E aí o vendedor vai fazer qualquer coisa, né? E não vai conseguir fechar. Ao ponto que se a objeção aparece e o cliente fala o que está impedindo ele de comprar, o que está preocupando ele e tudo mais, o vendedor consegue ajudá-lo a fazer a resolução desse problema. Né? Então, se eu estou comprando alguma coisa do Leandro, né, o Leandro coloca uma técnica de fechamento, eu ainda não decidi. Eu coloco uma objeção, eu falo, pô, Lê, mas eu não sei se isso funciona para tal coisa que para mim é importante. Né? O que eu fiz nesse momento? Né? Eu dei a oportunidade para o Leandro de entender o que me impede de comprar para ele me ajudar no processo de tomada de decisão, porque se servir para XYZ que eu falei que precisava, ele vai me dizer como. Ele vai participar do processo de tomada de decisão. Então a objeção, ela dá a oportunidade para o vendedor de trabalhar em cima do processo decisório do cliente. Se o cliente não fala, ele está com a porta fechada, ele fala assim, eu não vou decidir agora, né? E muito menos vou deixar o Leandro participar do processo de tomada de decisão. Talvez porque eu não confio no Leandro, né? Talvez porque eu quero falar com outras empresas. Tem um monte de gente que não confia em vendedor, né? E por isso a importância de fazer uma abordagem, um rapport correto, conquistar a confiança do cliente e tudo mais. Então, se o Leandro coloca uma objeção, se eu coloco uma objeção, o vendedor ele consegue pegar essa objeção, trabalhar ela, ajudar o cliente a resolver isso internamente para você poder colocar uma segunda técnica de fechamento ali e fazer com que o cliente avance. Né? A objeção, isso daqui tem um monte de gente discorda, né? A objeção ela é positiva quando ela aparece. Porque se ela não aparece, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho muito o que fazer. Né? Então é importante a gente buscar as objeções, fazer com que as objeções apareçam o quanto antes, para que eu consiga tirar todas as coisas da frente do Leandro ali, para que ele possa avançar no processo e fechar comigo. Né? Então, quanto mais a gente fica natural tratando as objeções, porque o que acontece, né, Lê? De novo, se eu tô lá nervoso, coloquei a técnica de fechamento, já tô nervoso, já tava inseguro, o cara mete uma objeção em cima, aí eu vou ficando cada vez mais emocional, ou eu vou ficando com raiva, porque, putz, o cara tá arrumando desculpa pra não comprar de mim, ou eu vou ficando triste, tipo, putz, acho que esse negócio não vai fechar mesmo, né? Ou eu vou ficando cada vez mais inseguro, vixe, não sei responder essa pergunta, agora tô perdendo esse negócio e tal. E cada vez que a gente vai ficando mais nervoso, mais inseguro, mais bravo, mais triste, menos a gente consegue agir com racionalidade, que é o que a gente precisa para contornar as objeções, para continuar negociando. A gente está ali, muito perto de fechar o contrato. Né? Então a gente precisa saber lidar com isso bem. Né? E se eu entendo que a objeção é um negócio positivo, quando ela aparece eu comemoro, ao invés de ficar retraído. Né? E isso, de novo, transparece muita segurança para o cliente, porque o cliente coloca uma coisa e você fala assim, poxa, que legal, deixa eu te explicar como é que funciona então. E ele fica super tranquilo, falando, porra, me preocupei com um negócio que talvez eu não precisava me preocupar. O Leandro acabou de esclarecer, dá pra gente avançar, então bora, vamos fechar esse negócio. Né?
não tem motivo para ficar nervoso, né, Lê? Se você estudou, se você sabe contornar as objeções ali, você quer mais é que apareça. O Dani trouxe aqui muito do comportamento, né? A forma como a gente recebe a objeção e a gente codifica essa objeção dentro da nossa cachola, né? E aí tem essas reações. A pessoa pode ficar brava, ela pode ficar triste, ela pode ficar angustiada, ela pode ficar preocupada, isso vai gerando ansiedade e tudo mais. Uma das coisas que a gente mais estimula os nossos alunos a trabalharem é a matriz de objeção. Porque se o amigo ouvinte parar para pensar, boa parte das objeções que você sofre no seu dia a dia, ou melhor, né, a gente já entendeu que não é ruim, as objeções que você recebe no seu dia a dia são iguais. Diria que 90%, né? Se 90% é igual, por que a gente não desenha uma matriz? E aí, em cima dessa matriz, ali com, sei lá, 6, 7 objeções que são comuns, a gente cria o retorno, né? A forma como a gente retorna, a forma como a gente contorna essas 6, 7, 8, 9 objeções que são comuns. E quanto mais você treina isso, e aí eu vou puxar a orelhinha dos líderes que estão nos escutando, né? Quanto mais você coloca a sua equipe para treinar, para fazer roleplay, e a gente tem episódio aqui no Papo de Vendedor ensinando você a fazer as dinâmicas de roleplay, mais tranquilos e tranquilas os seus vendedores vão ficar na hora de receber essas objeções que são normais, né? Preço. Porra, eu sofro, o Daniel sofre, você que tá ouvindo sofre, cara. Entende? E mesmo a pessoa que trabalha com o produto mais barato do mercado também sofre, porque o preço não é só com relação à comparação do produto, pode ser uma comparação com uma outra solução que não tem nada a ver, entende? Então, a objeção de preço é o cliente querendo fazer com que o dinheiro dele valha mais. É só isso. E é justo, né? Justo, eu também quero gastar o mínimo possível. Se eu botar uma objeção de preço e eu ganhar desconto, eu tô fazendo meu dinheiro valorizar, né? Eu compro as coisas com menos dinheiro. É para isso que serve o setor de compras, fatiando todo mundo lá na frente, né? Para a empresa gastar o mínimo possível. É para preservar o budget da empresa, do jogo, né? Então, por exemplo, objeção de preço da área que é influenciadora ou usuária da tua solução, você tem que estar craque em contornar essa objeção e não dar desconto, né? A gente, aqui nos Supervendedores, quando a gente tem essa situação, a gente acaba usando uma entrega, a gente entrega um pouco a mais em cima do mesmo valor de investimento, então a área que vai receber fica feliz. E quando chega no compras, a gente tem um espaço ali para poder negociar, porque o compras ele tem a função dele, né? E se ele não consegue alguma coisa, a gente vai falar daqui a pouco de negociação, isso é extremamente prejudicial pro teu relacionamento lá dentro, né? E aí volta, se você negociou, se você contornou a objeção de preço da área que não tinha que negociar preço, e agora? Como é que você faz? Tá fudido, né? Não gosto de falar palavrão, mas saiu, escapou. Acontece, né? Aconteceu comigo várias vezes, com o Dani também, mas quando você coloca o seu nível de consciência nisso e você para você afiar teu machado, você para você desenhar tua matriz e você tem ali mentores te mentorando a conduzir isso, fica mais fácil de você trazer uma técnica que vem de uma teoria para a prática. Treino é treino, jogo é jogo. Mas se você não adaptar a tua matriz para aquilo que faz sentido para a tua realidade, para o teu processo de vendas, cara, você vai sempre entrar no jogo, né? Tendo treinado uma coisa que você não vai usar. Eu jogo futebol, eu não posso treinar rugby. Se eu treinar rugby, eu tenho que jogar rugby, né? Os esportes são muito parecidos, os mesmos equipamentos, a mesma quadra, a bola muda, a regra muda completamente, né? No rugby, contato físico, tranquilo. No futebol, putz, cara, ainda mais se você estiver jogando com o Neymar, né? Se assopra, o cara sai rolando, não é? Tem que treinar com a forma certa e adaptar dentro do treino para a tua realidade, né? E eu queria, antes da gente avançar aqui para a parte de negociação, eu queria trazer um tema que eu sei que é bem interessante, né? E gera muita dúvida. Quando é uma objeção?
quando é uma negociação, quando é uma dúvida, quando é uma rejeição? Como é que a gente faz, né? Quando a gente está conversando com um cliente, ele traz, né? Como é que a gente interpreta isso, Dani? Precisa ter tranquilidade, né, Lê? Porque, de novo, se você tá nervoso, né, muitas vezes você vai pegar uma pergunta simples do cliente, né? Então, o cliente, ele pergunta, por exemplo, cara, mas por que esse daqui é mais caro do que esse? Né? É uma pergunta, não é uma objeção, né? É uma pergunta legítima. Cara, você tá me oferecendo duas coisas, eu tô perguntando por que esse é mais caro do que esse. Eu não tô falando que eu não tenho dinheiro para comprar, eu não tô falando que eu achei caro o produto. Se você me explicar por que esse é mais caro do que o outro e for uma justificativa legal, eu topo pagar o mais caro, né? Só que se você tá nervoso, né, e o cara fala, mas por que esse é mais caro do que o outro? Ah, não, viu? Eu faço um desconto nesse outro para você. Cara, não era uma objeção, era uma pergunta simples. Você ouve a palavra caro no meio da frase ali, você acha que o cara tá colocando uma objeção, você já sai dando desconto porque você acha que é uma objeção de preço. E não era. Certo? Você fala assim, poxa, esse daqui é mais caro porque a prova d'água, não sei o que das quantas e tal. Porra, legal, me veja esse, a prova d'água, pra mim é interessante. Vamos avançar com esse nesse valor. Já era. A gente precisa ter a tranquilidade para identificar o que está acontecendo, né? E aí, quanto mais você treina, quanto mais você entende de onde vêm as objeções, quanto mais você consegue absorver da forma correta o que está sendo tratado ali, mais você tem tranquilidade para lidar com o que aparece. Sejam as perguntas, sejam as objeções, sejam as rejeições. Às vezes o cara, rejeitou. Cara, ainda dá pra você contornar uma rejeição, né? Vamos supor, o cara vira assim, Daniel, a gente resolveu não avançar com produto X. Ah, poxa, tranquilo, maravilha, mas você consegue me dizer por que vocês optaram em não trabalhar com essa linha de produto? Ah, por causa disso, disso e disso. Cara, veja bem. E contorna a objeção. Né? Então, nem quando é uma rejeição o jogo tá perdido. Você pode perguntar por que não, vai aparecer, e aí você pode tentar lidar com aquilo para transformar o não em talvez em sim. A objeção é quando o negócio vira talvez, né? Você tem que lidar com aquilo lá para transformar em sim. A rejeição já está no não. Você pode tentar trazer o não pro talvez, né? E depois o talvez pro sim. Dá mais trabalho? Dá. Né? Tá tudo perdido? Não necessariamente. Né? É questão de tranquilidade. E aí, de novo, quanto mais a gente treina, mais tranquilo a gente fica. O problema é, o negócio acontece e eu raramente tenho que lidar com isso. E daí já tá valendo meu dinheiro, já tá valendo minha comissão, já tá valendo a meta, já tá valendo tudo. Né? Aí é normal ficar nervoso, é normal ficar meio perdido sem saber o que fazer. E daí a gente aceita a objeção, a gente dá o desconto, a gente toma a rejeição, fica quieto, vira as costas e vai embora. Né? Talvez por falta de repertório, talvez por falta de técnica, talvez por falta de tranquilidade para saber o que precisa fazer no momento. E aí, o que você achou desse conteúdo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você concorda, discorda, tem alguma dúvida? Escreva para mim aqui embaixo. E agora eu quero te fazer 2 convites. O primeiro para você que é de São Paulo. Participe agora, dia 2 de março, do nosso workshop Mestres do Fechamento. Você viu eu e o Dani comentando? Vai rolar um workshop focado no final do processo de vendas, no fundo do funil de vendas, onde a gente vai falar sobre técnica de fechamento, como você vai contornar as objeções e controlar a venda, e você vai sair desse workshop com o seu planejamento de negociação feito. Você vai construir tudo isso ao longo de um dia de muito trabalho comigo e com o Daniel Mestre. Agora, se você é de fora de São Paulo ou não consegue vir até aqui, fica tranquilo, eu quero te convidar a conhecer o Programa de Aceleração de Super Vendedores, o nosso treinamento onde eu e o Daniel vamos acompanhar você por 6 meses, exatamente. Serão encontros semanais, serão 15 encontros semanais, onde a gente vai desenvolver técnica de vendas, o comportamento certo para você vender, e ainda vamos falar sobre como você vai construir o seu processo de vendas, vai usar CRM, enfim. São 15 encontros semanais,
onde a gente vai estar presente, online e ao vivo com você aí do outro lado. Quer conhecer o programa de aceleração? Tem um link aqui no nosso conteúdo. Tamo junto?